Olá, queridas e queridos, professor Tiago Martins mais uma vez, hoje sem o meu uniforme de sempre, para trazer um vídeo para você atinente à tua preparação para o concurso do IBAMA. O vídeo de hoje eu falo sobre as competências do IBAMA dentro da Lei de Criação do IBAMA e do decreto que traz sua estrutura regimental. Esse vídeo foi gravado na última semana, numa live que eu fiz junto com o pessoal do Nova Concursos, no canal do pessoal do Nova Concursos, que é um preparatório super bacana, do qual eu tenho a honra de estar sendo professor agora no preparatório para o concurso do IBAMA. Ainda dá tempo de você se preparar, de você finalizar sua preparação, na verdade. Se você quiser saber mais sobre esse curso preparatório do Nova Concursos, é só clicar aqui embaixo, o link da live que eu gravei lá, que é essa mesma que você vai assistir aqui, também está aqui embaixo, e o link lá do site do Nova Concurso também está aqui para você conhecer. Então, sem mais delongas, deixa teu like, deixa teu joinha, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem ele possa gerar valor, solta a vinheta. Bom dia, galera do Nova Concursos, aqui nessa nossa live maravilhosa. Vamos falar um pouco hoje sobre a legislação do IBAMA. Estou só aqui ajeitando a minha canetinha, verificar se ela está tudo ok aqui. Tudo ok? Bem, galera, vamos hoje nessa live aqui do dia 13 de janeiro de 2022, falando desse concurso aí tão interessante, concurso complexo, concurso profundo, com edital, com muitos tópicos, mas com toda certeza você aí do aluno do Nova Concursos vai lograr êxito, vai obter a sua aprovação com toda certeza. Bem, na live de hoje a gente vai conversar sobre as legislações atinentes ao IBAMA, notadamente sobre a lei de criação do IBAMA e o decreto que traz a estrutura regimental do IBAMA. Tranquilo? Não vamos falar sobre a portaria que traz o regimento interno. Por quê? Por questões de produtividade. Não vai dar tempo, é muito longo e ele é muito cheio de detalhes. Então, para que nós tenhamos efetividade nesse nosso encontro agora pela manhã, nós vamos trabalhar essas duas normas e nós vamos começar conversando sobre a Lei 7735 de 89, que é a lei que cria o IBAMA. Ao passo que eu vou também simultaneamente conversando com você aqui sobre o decreto, tá? O decreto que vai trazer a estrutura regimental do IBAMA, o 8973 de 2017, relativamente recente. Então, sem mais delongas, vamos começar essa nossa conversa aqui sobre o IBAMA, tá? Então, coloca aí o nosso slide no ar, galera do Nova aí, para que a gente comece esse nosso debate, essa nossa conversa. Vamos lá, olha só. Para a gente começar esse nosso aprofundamento aqui sobre o IBAMA, pare para pensar. O IBAMA ele faz parte de uma estrutura jurídico-administrativa existente no Brasil. Por que existe essa estrutura jurídico-administrativa, Tiago? Porque é necessário para que haja a gestão, para que haja a fiscalização, para que haja o licenciamento de atividades que exploram recursos ambientais. Portanto, o IBAMA ele tem uma alocação dentro dessa estrutura, que essa estrutura está prevista no artigo 6º, tá? No artigo 6º da Lei 6938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, a Política Nacional do Meio Ambiente. E essa estrutura jurídico-administrativa é o chamado SISNAMA, é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, previsto, como eu disse, no caput do artigo 6º da Lei 6938 de 81, tá? Não deixa de ler essa lei, não deixa de ler principalmente esse artigo 6º. E lá, nesse caput do artigo 6º, vai dizer que os órgãos e entidades dos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vão compor o Sistema Nacional do Meio Ambiente, claro, os órgãos ambientais. E o Sistema Nacional do Meio Ambiente ele tem uma estrutura básica que você precisa compreender. Por isso que antes de falar sobre exatamente o que vem a ser o IBAMA, claro, se você vai fazer o concurso do IBAMA, a primeira coisa que você precisa saber é o que o IBAMA é e o que o IBAMA faz. E não é tão simples assim, não é tão direto assim.
Primeiro ponto, você precisa entender onde ele está alocado dentro desse sistema chamado CISNAMA, tá? Então vamos lá. O CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Eu sempre brinco com os meus alunos com uma coisa. O meu nome é Tiago Fernando. Tá, Tiago, o que isso tem a ver? Só tua mãe gostava de novela mexicana? É, pior que a minha mãe nem gostava de novela mexicana, mas não sei de onde veio esse. Quer dizer, eu sei. O nome do meu pai é Carlos Fernando. Minha mãe queria Tiago, meu pai queria usar o nome dele. Mas naquele momento ali, o que aconteceu? Meu nome ali virou, né? Virou ali Tiago Fernando. O que aconteceu? O que nós temos aqui? Por que eu estou falando essa besteirada com você? Eu estou falando isso com você porque dentro do Cisnama é importante que vocês saibam que os componentes também têm nome e sobrenome, tá? Nome composto. Olha lá. Nós precisamos saber que o CONAMA, por exemplo, como muitos acham, não é o órgão superior do Cisnama. O Cisnama tem como órgão superior o Conselho de Governo. Tem como órgão superior o Conselho de Governo. E o Conselho de Governo, ele tem responsabilidade dentro do CISNAMA de assessorar a presidência da República na formulação de políticas ambientais. Beleza. Então, esse Conselho de Governo é o órgão superior. Abaixo do Conselho de Governo vem o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o nosso famoso CONAMA, que vem a ser o órgão consultivo e deliberativo. Então, olha só, o Conselho de Governo, órgão superior, o CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo. Por sua vez, abaixo do CONAMA, mas fazendo parte de sua estrutura, tá? O CONAMA faz parte da estrutura do MMA, apesar de dentro do sistema do CISNAMA estar acima dele, tá? Vem o Ministério do Meio Ambiente, como eu já disse, que é o nosso órgão central. E aqui vem um ponto crucial, e que muitos alunos erram nesse ponto. O IBAMA não faz parte do Ministério do Meio Ambiente. Como assim, Thiago, não faz parte do Ministério do Meio Ambiente? Não, não faz parte. Foca aqui em mim, tá? Olha assim para minha certeza, foca bem aqui em mim. Olha lá, muitos alunos acham e respondem com muita certeza, e às vezes até são efusivos, em dizer, não, o IBAMA faz parte, assim, do Ministério do Meio Ambiente. Não faz, tá? Não faz. Não faz parte da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. O IBAMA, ele é vinculado. Anota isso aí. A gente vai ver já isso aqui na norma, mas já anota isso de plano. O IBAMA é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Não faz parte. O Ministério do Meio Ambiente, dentro do CISNAMA, que é o que a gente está estudando agora, ele compreende como órgão central, com funções de planejamento, coordenação da política ambiental. Vamos lá, voltar lá para o nosso slide, galera do Nova. Olha lá. O meio ambiente, ele, por sua vez, vai ser o órgão central do CISNAMA. E ele não se confunde com o IBAMA. Não se confunde com o IBAMA. Tá? Ó, aqui, ó, são elementos diferentes, inclusive com naturezas jurídicas diferentes, como eu vou mostrar para você mais à frente. Olha só, aqui é que as coisas acontecem, de fato, na prática. O IBAMA, que é o nosso foco aqui, ele é um órgão executor. Ele é um órgão executor do CISNAMA, responsável ao lado do ICMBio em pôr em prática a política ambiental. Tudo aquilo, ó, que foi pensado de forma coordenativa, bem aqui, regulamentar, tá? Pelos outros órgãos, esses aqui embaixo, que são os órgãos e entidades ambientais da União, estados e municípios, e claro, Distrito Federal, consubstanciando esses dois aqui, nós vamos ter ali os elementos que põem em prática a política ambiental no Brasil, ou seja, que fazem a fiscalização, fazem a gestão, o licenciamento ambiental. E aqui o IBAMA, junto ao ICMBio, são os órgãos executores da política ambiental, é que põe a mão na massa mesmo, junto com os órgãos e entidades estaduais, que são chamados de órgãos seccionais, e os órgãos e entidades municipais, que são chamados de órgãos locais. Mas o nosso foco também é aqui. Beleza. O IBAMA, ao lado do ICMBio, compreende nessa dupla de órgãos executores da política ambiental na União. Bem, Thiago, IBAMA e ICMBio, eles fazem a mesma coisa? Não.
começa a partir daqui. O IBAMA tem competências mais amplas, atinge um grau de competência maior que o ICMBio. O ICMBio tem a sua competência restrita à gestão e fiscalização de unidades de conservação em âmbito federal. O IBAMA também faz parte lá do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ao lado do ICMBio. Entretanto, o IBAMA faz a gestão e fiscalização das questões ambientais brasileiras como um todo, podendo, inclusive, fazer gestão e fiscalização de unidade de conservação. Por sua vez, é o único órgão federal, prestando atenção na minha fala, já capta isso, tá? Olha só, é o único órgão federal com competência licenciatória. Sim, apenas o IBAMA. Você está me vendo aqui, ó. Apenas o IBAMA exerce o licenciamento ambiental, tá? Ou seja, não teremos outro órgão da União, tá? Da União, claro, estados e municípios nós vamos ter, tá? Mas da União que exerce o licenciamento. Então, sim, já pega isso. Se o examinador quiser te confundir lá numa questão de prova, falando que o licenciamento ambiental de um empreendimento que atinge uma unidade de conservação federal vai ser feito pelo ICMBio, você já sabe que isso está errado. Por mais que o empreendimento vai impactar a zona de amortecimento, vai impactar uma unidade de conservação por si só, este licenciamento, se for de uma atividade licenciada, conforme a Lei Complementar 140, pela União, é o IBAMA que exercerá essa competência. Vamos lá, galera do Nova, voltar para os slides. Então, a partir daqui, a gente já entendeu a alocação de onde está o IBAMA dentro do CISNAMA. Agora a gente vai começar a estudar, de fato, a lei de criação. Tá? Repetindo aqui, ó, a Lei 7735 de 89. Olha só, vamos andar aqui, tá? Vamos andar aqui. Para você estudar esse universo aqui que compreende o IBAMA, você também precisa saber que as normas que os regulamentam inicia-se com essa lei aqui de 89, a lei de criação, a 7735. Você precisa também aprofundar seus conhecimentos, e eu vou dar uma pincelada também aqui nas 8973 de 2017, que por muitos momentos replica a própria lei 7735, e posteriormente tá aqui nós temos o regimento interno do IBAMA, que você também precisa conhecer de forma ampla, tá? Vamos lá. Bem, olha só, nós temos aqui uma conversa também muito importante. Olha só. Na lei que cria o IBAMA, ao criar o IBAMA, ele extinguiu também dois elementos que existiam dentro da sistemática jurídica administrativa brasileira, que foi, olha, a Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA, órgão subordinado ao Ministério do Interior, instituído pelo Decreto 7330 de 73. Tá, é bem aqui que eu quero conversar com você. A Superintendência do Desenvolvimento de Pesca, SUDEP, autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, criada pela Lei Delegada 10 de 11 de outubro de 62. Tá, deixa eu falar aqui algo com você. Tá? Apesar de não ser exatamente a mesma pessoa, o que aconteceu? Muita gente se confunde nesse ponto aqui também. Por isso que acham que o IBAMA, às vezes, ele faz parte do Ministério do Meio Ambiente, ou então, quando você vai se alocar ali perguntando o que o IBAMA é dentro do CISNAMA, que é um órgão executor, muita gente acha ali que é um órgão central. Por quê? Porque quando lê a lei de criação do IBAMA, vê aqui que a lei extinguiu a Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA. E lá no artigo 3º, inciso 3º, tá? No artigo 6º, inciso 3º da Lei 6938, tá? No artigo 6º, inciso 3º da Lei 6938, vai estar lá dizendo que o órgão central é a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Perceba aqui que nem são exatamente a mesma pessoa, mas o nome é o mesmo. Nem essa SEMA aqui, que é a Secretaria Especial de Meio Ambiente, vinculada ao Ministério do Interior, nem a Secretaria de Meio Ambiente, vinculada à Presidência da República, que fala lá a Lei 6938 de 81, existem. Nenhuma das duas existem mais. Tá? Só que o que acontece? O pessoal se confunde. Como a lei de criação do IBAMA, logo no artigo 1º, fala que essa tal de SEMA aqui foi extinta, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o IBAMA substituiu a SEMA. E essa SEMA lá
como tem o mesmo nome, essa SEMA lá da Lei 6938 é órgão central, né? Então, o IBAMA é órgão central do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Não, o examinador adora te confundir sobre quem é quem dentro do Cisnama. Gente, isso aqui, tá? Não quer dizer exatamente que o IBAMA substituiu essas autarquias e esse órgão aqui da administração pública direta, tá? Apenas extinguiu, ele assumiu suas competências, ele assumiu de fato a sua atuação fática, mas ele não substituiu exatamente, tá? Deixou de existir, mas ele não ficou no lugar. Então, por quê? Para que você não se confunda, IBAMA, ele é o órgão executor do Cisnama. Não se deixe confundir por essas situações. O examinador sabe que você se confunde. Você não, né? Os outros, né? Você não. Você vai acertar tudo e com certeza vai lograr o êxito aqui no seu concurso do IBAMA. Bem, agora vamos ao que interessa, tá? Quem é esse tal do IBAMA? Quem é esse tal do IBAMA? Foca aqui em mim, galera. Vamos lá, galera nova. Boa. Olha só. Olha só. Você está estudando noções de direito administrativo. Eu sei que tá. Eu sei que tá porque você vai passar no concurso do IBAMA. E quando você está estudando lá noções de direito administrativo, você passou ali pelo decreto Lei 267, que é o decreto-lei que estabelece, tá? Que estabelece a estrutura administrativa, da organização administrativa no Brasil. E lá nesse decreto-lei, você já sabe que ele vai dividir a estrutura administrativa, organizativa administrativa da administração pública brasileira em administração pública direta e administração pública indireta. Sendo que a administração pública indireta é composta, tá, pelas autarquias, que são entidades, que conjuntamente também são as fundações públicas e as empresas estatais, que se subdividem em empresas públicas e sociedade de economia mista. Lembrou disso? E a administração pública direta é composta por órgãos, no sentido estrito sensu, porque, enfim, tudo é órgão na prática. Então, olhando aqui para mim aí, tá? O ponto básico é você entender que o IBAMA, ele faz parte da administração pública indireta. Ele é uma autarquia comum, uma autarquia que goza de independência, autonomia. Professora Maria Silva Zanella de Pietro, que prefere o termo autonomia, goza de autonomia administrativa e financeira para se autogerir. E ele, por sua vez, por força do artigo 2º da Lei de Criação do IBAMA, a Lei 7735 de 89, ele não está atrelado, não faz parte da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Por quê, Tiago? Não estou conseguindo entender. Por que ele não faz parte da estrutura do Ministério do Meio Ambiente? Porque o Ministério do Meio Ambiente é órgão. Órgão faz parte da administração pública direta. Órgão não tem personalidade jurídica própria. A personalidade do Ministério do Meio Ambiente se confunde com a própria personalidade jurídica da União, do ente federativo União. Então, por exemplo, se você quiser ingressar com uma ação no âmbito judicial contra o Ministério do Meio Ambiente, lá no polo passivo, lá onde a gente coloca lá o réu, né? Você vai entrar com essa ação contra a União. Por sua vez, se você quiser entrar com uma ação contra o IBAMA, por ter personalidade jurídica própria, tá certo, é uma personalidade jurídica de direito público, mas é uma personalidade jurídica própria do IBAMA. Você vai entrar com uma ação judicial contra o próprio IBAMA. O IBAMA, por sua vez, ele não faz parte dessa estrutura do Ministério do Meio Ambiente porque são personalidades jurídicas diferentes. O Ministério do Meio Ambiente não goza de autonomia administrativa e financeira. Ele é dependente da Presidência da República, ele é dependente do Poder Executivo como um todo, representado pelo chefe do Poder Executivo, pela Presidência da República. O IBAMA goza de autonomia, goza de personalidade jurídica própria, autonomia financeira e administrativa. O IBAMA, ele é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, quando diz que ele é vinculado, quer dizer que o IBAMA deve obedecer às perspectivas de planejamento e coordenação que o Ministério do Meio Ambiente estipula para a gestão e fiscalização do meio ambiente. Mas não há, dentro dessa estruturação, uma subordinação, não há dentro dessa estruturação uma integração do IBAMA, como se o IBAMA fosse uma gerência dentro do Ministério do Meio Ambiente. Não é. Tá? Não é. Voltando para o slide, galera do Nova. Então vamos lá pegar aqui o artigo 2º. Olha só.
Ó, a lei vai dizer para a gente, é criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Você sabia que o nome do IBAMA era esse aqui? E o IBAMA é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público. Deixa eu até mudar essa cor aqui para dar um contraste, tá? Ó, dotada de personalidade jurídica de direito público, então goza de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira e vinculado. Gente, vinculado não quer dizer que faz parte. Vinculado, em momento algum, vai dizer que faz parte. Não esquece disso. Em momento algum, vai dizer que faz parte, tá? O nosso ponto elementar quer dizer o seguinte, que o IBAMA, por ser órgão executor do CISNAMA, tá? Ele vai ter as funções que nós vamos estudar já já, dentre elas, tá? A de fiscalização, a de gestão e de licenciamento. Isso tudo aqui vai compreender algo que nós vamos chamar de poder de polícia ambiental. Poder de polícia ambiental. Esse é o nosso aspecto fundamental. Mas já já eu vou explicar para você o que vem a ser esse tal de poder de polícia ambiental. Vamos andar aqui, ó. Gente, conhecer a lei seca, a letra da lei é fundamental. Então, aquilo que eu falei para vocês ainda agora, olha só. O que é essa administração pública? A administração pública direta, nós temos os órgãos dentro da administração pública direta, e olha só, o Ministério do Meio Ambiente é um órgão. E dentro da administração pública indireta, com base no Decreto-Lei 267, nós temos as autarquias, que o IBAMA é uma autarquia, assim como o ICMBio, que são as autarquias que representam os órgãos executores, as fundações públicas e as empresas estatais, que no momento não nos vêm ao caso. Então, essa aqui é a estruturação. Então, o Ministério do Meio Ambiente é um órgão, então ele está dentro da estrutura da administração pública direta, e o IBAMA é uma autarquia que está dentro da estrutura da administração pública indireta da União. Vamos lá, vamos andar. Agora a gente vai pegar as competências, tá? As competências específicas aqui do IBAMA. Perdão, as competências gerais. O que o IBAMA faz enquanto competências gerais? E eu acabei de falar para você, ó. Exercer o poder de polícia ambiental. Primeiro ponto, tá? Foca aqui em mim. Olha só, vamos lá. Vamos lá, olha só. Gente, é o seguinte. Poder de polícia ambiental é a mesma coisa do que o poder de polícia administrativo, um poder conferido à administração pública. Mas não confunda, quando a gente fala em poder de polícia ambiental, ou poder de polícia dentro da administração pública, com poderes das polícias, tá? Você que já está estudando para concurso há um tempo já está cansado de ouvir isso, mas eu te repete, né? Não confunda com poderes das polícias. Não estamos falando exatamente de um poder, de um exercício de um poder da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Não estamos falando disso, tá? Ah, mas eles têm o batalhão de polícia ambiental, a delegacia de polícia ambiental. Não, não estamos falando disso. O CISNAMA não compõe o CISNAMA as delegacias de polícia ambiental, os batalhões de polícia ambiental, não compõe, tá? E eu não estou dizendo que o IBAMA é polícia. Não estou dizendo isso. O poder de polícia ambiental, tá? O poder de polícia ambiental, ele vem do poder de policiar. Policiar quer dizer restringir. Policiar quer dizer controlar um determinado exercício de uma atividade, de uma liberdade individual de nós administrados em nome do bem-estar coletivo. Ou seja, o IBAMA tem a competência de restringir, de limitar certas liberdades individuais nossas em nome do bem-estar coletivo, em nome da manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio à qualidade de vida, conforme estabelece o artigo 225 da Constituição. Então, é por isso que o IBAMA pode, por exemplo, embargar uma atividade, pode embargar uma área lá na sua fazenda, restringindo o teu uso, gozo e disposição de propriedade. É por isso que, por exemplo, que para você poder exercer uma atividade de extração de recurso florestal dentro da área de reserva legal na tua fazenda, você precisa passar pelo licenciamento ambiental, pelo IBAMA, por exemplo.
E ali, por que isso acontece? Porque eu tenho que pedir para o IBAMA para usar a minha propriedade, por causa do exercício do poder de polícia ambiental. O IBAMA pode ingressar na tua propriedade rural e fazer uma fiscalização, verificar, buscar, aferir se há passivos ambientais, se há supressão de vegetações em APP, área de reserva legal, dentro da tua propriedade rural. Isso é um exercício? É uma restrição de uma liberdade individual do administrado? É, mas ela é sem propósito? Não. Ela ocorre em nome do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito fundamental de cada um de nós. Por isso, previsto constitucionalmente. Por isso que o IBAMA pode exercer o poder de polícia ambiental. E o que vem a ser o poder de polícia ambiental da administração pública? É um poder de restrição, é um poder de tutela, é um poder de dizer que, olha, eu que vou dizer para você como é que você vai fazer o negócio. Então, quando, por exemplo, você passa pelo licenciamento ambiental e você vai atingindo cada tipo de licença durante as fases, você vai ver ali que você vai obter ela através de condicionantes, ou seja, está aqui a tua licença, mas você tem que fazer desse jeito. Se não fizer desse jeito, nós podemos o quê? Nós podemos cancelar a sua licença ou não renová-la. Percebam que a tua prática de uma atividade produtiva fica à mercê de uma análise administrativa do IBAMA. Não que isso seja errado, isso não viola a livre iniciativa nem a livre concorrência. Mas o IBAMA ele exerce esse papel fundamental, considerando que ele é o responsável pela manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pela execução prática, junto com o ICMBio, só que o ICMBio mais restrito à gestão e fiscalização das atividades, né, que ocorrem em unidade de conservação federais. O ponto básico é entender que o IBAMA, em âmbito federal do CISNAMA, junto com o ICMBio, só que o ICMBio mais restrito, vai exercer o poder de polícia ambiental, esse poder de restrição. Vamos entender um pouco melhor esse conceito. Voltando lá para os slides, galera do Nova. Vamos lá. Olha só. Eu trago aqui um conceito do meu amigo Romeu Tomé, tá? Na verdade, ele cita aqui, né, o professor Carvalho Filho, mas eu tirei lá do livro do meu amigo Romeu Tomé, né, mineiro, atleticano, tá super feliz com o time dele, e ele traz aqui para a gente essa perspectiva. Olha só. De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, poder de polícia é a prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a administração pública a restringir o uso, o gozo e a liberdade da propriedade em favor do interesse da coletividade. Os consentimentos estatais, como as licenças, também decorrem do poder de polícia administrativo e representam a resposta positiva da administração pública aos pedidos formulados por indivíduos interessados em exercer determinada atividade que dependa do referido consentimento com a utilização dos recursos naturais, tá? Tiago, e onde é que está normativamente previsto o poder de polícia? Presta atenção aqui, tá? O poder de polícia normativamente previsto está no artigo 79 do Código Tributário Nacional. Ele está no artigo 79 do Código Tributário Nacional. Tiago, então isso aqui, isso quer dizer que ele está aplicando o poder de polícia, vai ser só aplicado às questões tributárias? Não, gente. O artigo 79, perdão, 78 do Código Tributário Nacional, o seu parágrafo único, o artigo 78 do Código Tributário Nacional e o seu parágrafo único, eles são aplicados amplamente dentro da administração pública. Por que amplamente dentro da administração pública? Porque estamos falando de um contexto conceitual. É um preceito normativo conceitual. Então, ele está conceituando normativamente o que é poder de polícia. Tá? Então, ele se aplica a toda e qualquer área da administração pública que exerça esse poder da administração pública. Existem vários poderes da administração pública. Poder regulamentar, o próprio poder de polícia, o poder disciplinar, o poder hierárquico, né? O poder discricionário, o poder vinculado, enfim, são poderes da administração pública, apesar da doutrina moderna não considerar poder discricionário e vinculado poderes. Mas isso não vem ao caso. O ponto é que você precisa entender que existem vários tipos de poderes da administração pública e dentro deles está o poder de polícia, o poder de policiar, de restringir. E a lei, o artigo 78 do Código Tributário Nacional, estipula para a gente o que é o poder de polícia, tanto no seu caput quanto no seu parágrafo único, dizendo o seguinte, olha, considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público,
tranquilidade pública ao respeito da propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Aí o parágrafo único vai falar o seguinte, ó: considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente no limite da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando de atividade que lei tenha como discricionária sem abuso e desvio de poder. Gente, é o seguinte, tá? Olha só, foca aqui em mim, Nova. Vamos lá, olha só. Não há como o IBAMA exercer o poder de polícia dele de forma arbitrária, ou então porque o agente lá do IBAMA decidiu que ia fiscalizar algo, ou então ia agir de determinada maneira. Esse poder de polícia é um poder que se concede à administração pública, entretanto, ele está extremamente vinculado ao princípio da legalidade. Ou seja, o princípio da legalidade administrativa vai dizer para a gente que a administração pública só pode agir de forma coadunante com lei prévia que preveja, que estipule a ação. Então, se o IBAMA fiscaliza, se o IBAMA faz gestão, se o IBAMA faz licenciamento ambiental, é porque existe um regramento normativo que diz isso, que ele pode fazer isso. E essa lei que a gente está estudando, fora outras normas que vão existir. Mas, ou seja, para que o IBAMA possa exercer esse poder de polícia, uma lei tem que estar autorizando. E a gente já viu aqui, ó, logo no artigo 3º, voltando aqui para o material, galera do Nova, a gente viu aqui já no artigo 3º que a lei já começa dizendo, tá, que o IBAMA, ó, tá, o IBAMA vai cumprir o seu exercício do poder de polícia, tá? Aqui no artigo 2º, perdão. Vai cumprir o seu exercício do poder de polícia. Então, pronto, já entendemos o que vem a ser este poder de polícia ambiental. E já sabemos que dentro desse poder de polícia estão incluídos a fiscalização, a gestão e o licenciamento ambiental. Vamos andar, tá? Agora aí, com certeza, você está entendendo o que vem a ser o IBAMA, tá? Para que você entenda o que vem a ser bem o poder de polícia ambiental como um todo, eu também fiz aqui esse infográfico para você. Olha só. O poder de polícia ambiental ele limita as liberdades e interesses individuais dos particulares administrados. Qual é o fundamento principiológico jurídico dessa limitação? O princípio da supremacia do interesse público, o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da obrigatoriedade da tutela estatal no meio ambiente. Tá? Bem, quais são os atributos de um ato administrativo derivado do poder de polícia? É o atributo de qualquer ato administrativo, gente. Olha, presunção de legitimidade e veracidade, hiperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade, tá? Bem, quais são os objetos? O que um poder de polícia atinge? Olha, as atividades. Eu posso embargar atividade, posso embargar áreas também, ó, atingir bens e direitos. Eu posso impedir que você exerça um direito. Eu posso impedir, por exemplo, que você exerça o direito de utilizar a sua área, utilizar a sua propriedade rural. São exemplos do poder de polícia ambiental, licenciamento ambiental, a imposição de multas através de um auto de infração, apreensão de bens, interdição de atividades, embargos de determinadas áreas, tá? Vamos continuar. 2. O que a gente tem aqui enquanto também competências do IBAMA, competências gerais? Olha, executar as ações das políticas ambientais no meio ambiente, referente às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente. Inciso 3º. Esse inciso 3º aqui, eu também vou conversar com você de forma mais profunda sobre ele. Olha só, executar ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação ambiental vigente. Gente, eu vou mudar bem aqui o slide, eu vou clicar bem aqui, ó, e eu vou para o decreto 8973 de 2017. Aí você vai ver aqui, eu vou mostrar para você, tá? Que ele, por sua vez, acaba replicando o texto do decreto 7735 de 89, tá? Especificamente, tá? De forma mais específica, no anexo 1, tá? Em seu artigo 1º, tá? Você que está estudando o decreto, vai lá para o anexo 1,
artigo 1º do anexo 1 do decreto, que ele vai trazer para a gente praticamente a mesma coisa que foi dito, tá, no artigo 2º da lei. E por que está fazendo isso, Tiago? Para reforçar e para tratar uma perspectiva específica com você. Olha só, o artigo 1º vai falar o que você já sabe, ó. O Instituto Brasileiro, artigo 1º do decreto, tá? Que institui a estrutura regimental do IBAMA. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, autarquia criada pela Lei 7735 de 89, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Você sabe que vinculado não quer dizer integrante, quer dizer que ele precisa obedecer diretrizes direcionadas para a gestão, né, coordenação e planejamento da política ambiental, ao Ministério do Meio Ambiente, com autonomia administrativa e financeira, isso você já sabe, dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede em Brasília, Distrito Federal, e a jurisdição em todo o território nacional tem como finalidade, ou seja, são essas competências gerais que a gente está estudando. Aí vem que ele replica, ó, poder de polícia no âmbito federal, executar ações de políticas nacionais de meio ambiente referentes às atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, ao monitoramento e ao controle ambientais observados as diretrizes emitidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Aí aqui, bem aqui eu quero conversar com você. Também é igual ao texto da lei, tá? Só que foi aqui nesse slide sobre o decreto que eu coloquei algo importante. Ações supletivas. O que são essas ações supletivas? Tá? O que são essas ações supletivas? Olhando aqui para mim, galera do Nova, olha só, tá? Quem vem a ser ações supletivas? Bem, o IBAMA, ele vai exercer ações de competência da União, tá? Então, nós temos diversas formas de exercício de competências. E, ou seja, o IBAMA, ao que compreende aquilo que, por força constitucional, é da União, tá? Ou então é de âmbito comum entre União, Estados, Distrito Federal, tá? Ou em municípios, como é o caso das competências administrativas, o IBAMA vai agir em nome da União, tá? Por quê? Porque delegou-se ao IBAMA. Originariamente, a Constituição não outorgou ao IBAMA a competência de gestão, fiscalização, licenciamento, ou seja, competências administrativas ambientais. Teve uma lei que criou o IBAMA, 7735 de 89, delegou essas competências específicas ao IBAMA. Logo, compete ao IBAMA exercer as funções que são da União ao que tange o exercício de competência administrativa ambiental e que são comuns a todos os entes federativos, conforme o artigo 23 da Constituição e também como é dividido pela Lei Complementar 140 de 2011, que você também, futura aprovada do novo concurso, no concurso do IBAMA, precisa saber, tá? Então, voltando aqui para o slide, gente, olha só. O que acontece? As ações supletivas da União em conformidade com a legislação ambiental. Olha só, eu fiz aqui um infográficozinho para você, claro, para você entender, tá? Olha lá. Competências administrativas são da União. Aí houve uma delegação legal. No âmbito da administração pública, nós temos dois tipos de delegação, tá? Nós temos a delegação legal e nós temos a delegação negocial, que não vem ao caso, tá? Mas é importante para você saber, por exemplo, como você está se preparando para o concurso do IBAMA, quando você estiver estudando a Lei 11.445 de 2007, que é a Lei de Saneamento Básico, né? Que ela fala ali em contratos públicos, né? De você poder conceder a competência para o exercício ali do serviço de saneamento básico para uma pessoa jurídica de direito privado. O IBAMA, ele não exerce uma competência de gestão ambiental porque celebrou um contrato com a administração pública. Não. O IBAMA foi delegado por lei essas competências. Mas existe a delegação negocial, que é aquela feita por contrato, né? Que aí a gente não vai ter as concessões, as permissões, as autorizações públicas e também pode ter as parcerias público-privadas. Bem, não é o nosso caso aqui, tá? Então houve uma delegação legal, ou seja, através de lei, que delegou as competências que são da União ao IBAMA, que passa a agir em substituição com a União. Logo, ação supletiva é quando o IBAMA ele age em substituição à União. Voltando agora ao texto da lei, tá? Voltando agora ao texto da lei. O artigo 3º da lei, isso aqui é importantíssimo, gente. Já já eu vou entrar lá com você
sobre as competências específicas do IBAMA, que eles estão unicamente estão previstos no decreto, tá? Mas eu quero ver aqui ainda algumas coisas com você dentro da lei, tá? A gente tem aqui mais 15 minutinhos, dá para ver tranquilo. Olha só. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, será administrado por um presidente, 5 diretores designados em comissão pelo presidente da República. Então, olha só, tá? Eu tenho o presidente do IBAMA e eu tenho, junto com o presidente do IBAMA, 5 diretores. Isso não vai mudar, gente. 5 diretores. Eu tenho o diretor 1, 2, 3, 4, 5, tá? E para você entender o que funciona cada direção, eu sugiro que você leia profundamente as 3 leis, tá? A lei de criação, o decreto que traz a estrutura regimental e a portaria que traz, né, o regimento interno do IBAMA, que é uma portaria, inclusive, recentíssima do ano de 2020. Tá? Olha só, ainda que eu quero tratar com você aqui sobre o IBAMA, tá? Antes de resolver uma questãozinha aqui com o IBAMA com você, tá? Olha só. O artigo 4º. O patrimônio e os recursos orçamentários, extra-orçamentários e financeiros, a competências e atribuições, o pessoal, inclusive inativos e pensionistas a cargo de funções e empregos da Superintendência da Borracha, SUDEVIA, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e BDF, extintos pela Lei 7732 de 89, bem assim como a Superintendência do Desenvolvimento de Pesca, SUDEP, e a Secretaria Especial do Meio Ambiente são transferidos para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que os sucederá ainda nos direitos de créditos, obrigações decorrentes de lei, de ato administrativo ou contrato, inclusive nas respectivas receitas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o IBAMA assumiu também para si, tá, os elementos que faziam parte de outros órgãos anteriores que faziam a gestão ambiental. Olha só, gente, antes de eu ir lá para o decreto com vocês para a gente ver as competências específicas, vamos resolver uma questãozinha aqui, tá, sobre o IBAMA, tá? É uma questão inédita. Olha só. O IBAMA é um órgão que faz parte da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Isso está certo? Está certo falar que o IBAMA faz parte da estrutura do Ministério do Meio Ambiente? A gente viu que não. Ele é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, a 1 já está errado. O IBAMA é órgão executor do CISNAMA? Está certo. O IBAMA exerce o poder de polícia ambiental? Certíssimo. O IBAMA é comandado pelo ministro do Meio Ambiente? Está errado. O IBAMA, a gente acabou de ver, ele tem um presidente. Tá? Então tá errado. O IBAMA é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, contudo, goza de autonomia administrativa e financeira? Tá certo. Então, olha só, o que a gente vai ter aqui, ó? Questão muito parecida com a da sua banca. Nós temos a 2, a 3 e a 5 como certas, tá? A 2, a 3 e a 5 como certas. Então, o que a gente tem aqui? Apenas as alternativas 1, 2, 4 e 1, 2, 4 estão corretas? As afirmativas 2, 3 e 4 estão incorretas? Sim, as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas? Não. Apenas a afirmativa 1 está incorreta, apenas a afirmativa está correta era essa daqui, tá? Apenas a afirmativa 1 e 4 estão incorretas? Na verdade, aqui, né, nenhuma dessa questão seria anulada. O que a gente tem aqui, ó? O IBAMA é órgão executor do CISNAMA, está correto. O IBAMA exerce poder de polícia ambiental, está correto. E o IBAMA é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, mas goza de autonomia. Então, o que estão corretas aqui? A 2, a 3 e a 5, tá? A 2, a 3 e a 5 estão corretas. Nenhuma dessas alternativas era uma questão que ia ser anulada lá no seu concurso. A 2, a 3 e a 5 estão corretas. Bem, olha só, voltando agora para o decreto. Olha só, bem aqui no decreto nós temos as competências específicas do IBAMA, e não são poucas, olha só. Nós temos aqui, ó, um rol extenso, tá? Um rol extenso, tá? Com 13 competências. Sim, vamos ver as 13 aqui, tá? Olha só. Dentro dessas 13 competências, tem umas que a gente precisa observar com muita clareza. Com muita clareza. Então, vamos lá. Compete ao IBAMA ressaltar as competências das demais entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e observadas as diretrizes emitidas pelo Ministério do Meio Ambiente, as seguintes atribuições em âmbito federal. Ó, proposições de normas e padrões de qualidade ambiental, tá? Normas e padrões de qualidade ambiental, importante que compete ao IBAMA essa proposição, tá? Avaliação de impactos ambientais,
Licenciamento ambiental, olha só, licenciamento ambiental de atividades, empreendimentos, produtos e processos considerados efetivos ou potencialmente poluidores e daquelas capazes de causar degradação ambiental nos termos da lei. Agora, gente, cuidado, não esquece que o licenciamento ambiental, o poder de polícia ambiental como um todo, ele não é exercido de forma exclusiva, privativa pelo IBAMA, tá? Os órgãos e entidades dos estados e entidades ambientais dos estados também exercem o poder de polícia ambiental, licenciamento, fiscalização. O IBAMA, ele se restringe àquilo que compete à União. E ao que tange, tá? Ao que tange essa divisão de competência administrativa, elas estão na Lei Complementar 140 de 2011, na Lei Complementar 140 de 2011, repartidos no artigo 7º, 8º e 9º dessa lei. 7º vai falar da União, 8º dos estados e 9º vai falar dos municípios. E depois também nós vamos ter o fato de que o Distrito Federal ele vai consubstanciar as competências do artigo 9º e do 8º, tá? Ou seja, estados e municípios. Então, o IBAMA vai exercer o licenciamento ambiental. Lembrando, gente, que CMBio não faz licenciamento. Então, o licenciamento ambiental de atividades que impactem de alguma forma ou mesmo estejam inseridas em unidade de conservação federal vai ser feita pelo próprio IBAMA, tá? Pelo próprio IBAMA. Olha só, a implementação de cadastros técnicos federais e atividades de instrumentos de defesa ambiental e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. Fiscalização e aplicação de penalidades administrativas ambientais. Gente, tá? Galera do Nova, focando aqui em mim. Tem um assunto que você precisa estudar, que é a tríplice responsabilidade ambiental. A responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. O órgão em âmbito federal competente a instruir o processo administrativo sancionatório que vai poder ou não, vai culminar ou não numa responsabilização administrativa ambiental, é o IBAMA. Com base em que lei? Na própria Lei Complementar 140, que eu já trouxe para vocês, na Lei 9.605 de 98, que muitos, como nós chamamos, Lei de Crimes Ambientais, não é, esse nome não está certo para ela. A Lei 9.605 de 98 é a Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. Então, nesta lei, gente, para você que ainda não sabe, está previsto os crimes ambientais, tá? As tipologias penais ambientais, mas também o básico do processo administrativo sancionatório ambiental, tá? E as infrações administrativas ambientais estão previstas no decreto, presta atenção, anota aí, no decreto 6514 de 2008. Ele regulamenta a Lei 9.605 de 98, ao que tange o processo administrativo federal, e impõe as sanções específicas para cada tipo infracional. Por exemplo, artigo 48 do decreto, que vai falar sobre impedir a regeneração de vegetação em áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e unidade de conservação, por exemplo. Tá? Isso é uma infração, um tipo infracional ambiental que está previsto no decreto. Mas esse decreto só pode trazer esses tipos porque ele regulamenta a Lei 9.605 de 98. Então, não esquece disso. E que em âmbito federal tem a capacidade de autuar as pessoas, tá? Autuar as pessoas com base na Lei 9.605 e no decreto que eu acabei de mencionar, que é o decreto 6514 de 2008, é o IBAMA. Por isso que nós acabamos de ver essa competência específica do IBAMA, que ele tem a competência de fiscalizar e impor as penalidades administrativas ambientais. Voltando para o material, galera do Nova. Olha lá. Ou compensatórias pelo não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção da degradação ambiental nos termos da legislação em vigor. Geração, integração e disseminação sistemática de informações e conhecimentos relativos ao meio ambiente. Disciplinamento, cadastramento e licenciamento, monitoramento, fiscalização dos usos e dos acessos aos recursos ambientais florísticos e faunísticos, análise, registro, controle de substâncias químicas, agrotóxicos e de seus componentes e afins, conforme a legislação. Assistência e apoio operacional às instituições públicas e à sociedade em caso de acidentes e emergências ambientais de relevante interesse ambiental, que infelizmente têm sido comuns, né, no Brasil, e aí como falando aqui do estado de Minas Gerais, que tem sido assolado nos últimos anos por desastres ambientais, infelizmente.
execução de programas de educação ambiental, fiscalização e controle de coleta de transporte de material biológico, recuperação de áreas degradadas e apoio à implementação ao Sistema Nacional de Informações sobre o Sistema de Meio Ambiente, o CINIMA. Gente, já vou falar do CINIMA com vocês aqui, só um instante. Então, olha só, tá? O que a gente tem aqui? Perdão, tá? Quando a gente estabelece, tá? Quando a gente estabelece o Sistema Nacional de Informações Ambientais, você precisa entender o que ele é, tá? Ele não confunda o CINIMA com o CISNAMA. O CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, mais amplo. O CINIMA é um sistema específico voltado para fornecimento de informações ambientais, pautado nos princípios estruturantes do direito ambiental, da participação e da informação. Tá? São princípios pautados na informação e na participação. E esses princípios são fundamentais para a gente entender que a gente exerce uma cidadania dentro do Estado Democrático de Direito do brasileiro, que é o Estado de Direito Ambiental inaugurado pelo artigo 225 da Constituição, que é uma cidadania ambiental. E para isso, para que haja gestão, fiscalização, para que eu, enquanto cidadão, você, enquanto cidadão, possam questionar e cobrar das autoridades ambientais o que está sendo feito, melhores condutas em relação ambiental, a gente precisa que essas informações sejam compartilhadas. Então, o artigo 9º da Lei 6938, no inciso 7º, vai prever enquanto instrumento, este artigo, artigo 9º, inciso 7º da Lei 6938, prevê os instrumentos da PNMA. E dentro desses instrumentos, notadamente no inciso 7º do artigo 9º dessa lei, está previsto o CINIMA. E o IBAMA, ele é um elemento fundamental para a consecução, para a implementação desse Sistema Nacional de Informações Ambientais a partir de 3 eixos. Tá? O CINIMA tem 3 eixos. O primeiro eixo é o desenvolvimento de ferramentas de acesso à informação. O segundo eixo é a integração de bancos de dados e sistemas de informação. E o terceiro eixo é o fortalecimento e o processo de produção, sistematização e análise estatísticas e indicadores relacionados a atribuições do MMA. Então, a gente vê aqui que o IBAMA, por força do decreto que estabelece essa estrutura regimental, e esse decreto, por sua vez, regulamenta a Lei 7735 de 89, percebo que ele é um elemento fundamental para estabelecer o apoio, tá, ao CINIMA. Mas vamos continuar aqui. Olha só, tá? Indo bem rapidinho, que eu ainda quero falar com vocês sobre o relatório de qualidade ambiental RQMA, tá? Dentro daqui das 18 competências, tá? Olha só. A aplicação dos dispositivos dos acordos internacionais relativos à gestão ambiental no âmbito de sua competência, monitoramento, prevenção e controle de desmatamentos, queimadas e incêndios florestais, elaboração de sistemas de informação para a gestão de uso de recursos faunísticos, pesqueiros e florestais, elaboração de estabelecimento de critérios, padrões e proposição de normas ambientais para a gestão de uso de recursos pesqueiros, faunísticos e florestais, e aqui, por fim, elaboração do RQMA. RQMA, Relatório de Qualidade Ambiental, que é de competência anual do IBAMA. Anual. Todo ano o IBAMA tem que publicar o RQMA. O que vem a ser o RQMA? Está aqui, olha só. Se você quiser acessar o RQMA também, eu acho que está aqui, no, tá? Tem aqui esse link, tá? Tem aqui esse link. Depois aqui eu passo o pessoal do Nova, se quiser colocar na descrição. Mas é só você ir lá no Google, colocar RQMA, o último que saiu foi 2020, RQMA 2020, que você, tá? Você ali, porque ele sempre sai no ano seguinte. Então, de 2021 deve sair agora esse ano, tá? Então, só você lá colocar no Google RQMA, que é Relatório Anual de Qualidade Ambiental, que você vai achar. O RQMA, ele também está previsto na Lei 6938. Olha só que interessante. O RQMA, ele não está previsto unicamente no decreto, galera. Tá? Ele está previsto também na própria Lei 6938, no mesmo que prevê o CINIMA, tá? No mesmo que prevê o CINIMA, ele também prevê o RQMA, inciso 10, como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, olha só. Instituição do Relatório de Qualidade Ambiental a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Qualidade, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. E por que esse RQMA existe? Justamente para ele dar consecução a dois objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, conforme o artigo 4º da Lei 6938.
a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, 5. A difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a difusão de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Bem, galera, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, focando aqui em mim, tá? Então, olha só, percebam que nós temos aqui 2 elementos fundamentais. Antes de você sair se matando de estudar Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, Lei 9985 de 2000, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Lei 9433 de 97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 12.305 de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 11.445 de 2007, que estabelece a Lei de Saneamento Básico, antes de estudar a Lei Complementar 140, antes de estudar a Resolução 01 de 86, Resolução 237 de 97, Resolução 09 de 87 do CONAMA, antes de você estudar a Lei de Educação Ambiental, a Lei de Acesso às Informações Ambientais, enfim, tudo está no seu edital, que é coisa pra caramba. Se você não souber o básico, que é as leis que instituem o que o IBAMA faz, tá? Que a lei de criação, que é o decreto que institui a estrutura regimental do IBAMA, e a portaria ministerial de 2020, que estabelece o regimento interno do IBAMA, não adianta nada, porque o examinador é tarado por essas leis. O examinador é tarado por essas leis de criação, principalmente quando é um concurso específico da área ambiental, do órgão específico. Então, ele é tarado por leis que estabelecem a perspectiva interna. Então, foca nessas leis também, não renega. Por que eu estou falando isso? Porque muitos alunos renegam. Muitos alunos renegam essas leis que são mais internas, que são leis mais regimentais. Entendido? Então, era isso. Estou falando de Belém do Pará, tá? Então, ó, um beijo aqui do norte para você de todo o Brasil e de fora do Brasil aqui que esteja assistindo esta live aqui no YouTube. Um beijão. Convido você a conhecer aqui Belém do Pará. Sou paraense, tá bom? E aí é uma honra estar aqui com o pessoal do Nova Concurso. Forte abraço, gente. Sucesso, sua aprovação está garantida aqui no Nova.